Guedes decidiu ficar. E agora? Para onde vão os preços? Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, nesta sexta-feira. Mais uma vez, mercado fechado, vamos dar aquela geral no que aconteceu na semana e já tentar projetar, como tradicionalmente a gente já vem fazendo aqui com vocês, o que pode acontecer na semana que vem. Antes de iniciar o nosso bate-papo tradicional, eu queria lembrá-los que nós disponibilizamos o nosso último livro digital, O Segredo da Análise Gráfica, aqui embaixo, e juntamente com o livro digital tem uma aula liberada sobre como nós analisamos a decisão de entrada e saída dos ativos. Então isso é de graça, é só clicar aqui embaixo e basicamente em cima do formato que eu comento aqui, geralmente os gráficos, nesse material a gente disponibiliza para vocês de forma gratuita. Só clicar aqui embaixo, achar o link, e vocês são sempre muito bem-vindos. Pois nessa semana, iniciou de uma forma bastante complicada, porque vocês devem lembrar que na semana passada eu falei da saída do time liberal e da possibilidade de encerrarmos esse ciclo dentro do governo Bolsonaro, que veio com esse viés liberal com muita força, onde o Guedes talvez fosse o ministro mais importante, fosse o ministro que, inclusive, afiançava muitas das decisões pesadas, sob o ponto de vista de reformas necessárias, as reformas estruturantes, e aí começou com a reforma da Previdência, a desburocratização, a reforma administrativa, a reforma tributária, e assim por diante. Tem, além desses grandes projetos, tem uma série de pautas que a gente chama de micropautas, que acabam não aparecendo tanto na mídia, mas elas seguem em execução dentro tanto do Ministério da Economia e principalmente também no Ministério da Infraestrutura, que é tocada pelo ministro Tarcísio. E a partir desse momento que os principais elementos desse time começam a saltar fora do barco, começa a se questionar, poxa vida, será que mudou alguma coisa nesse viés liberal estruturante do governo? E a gente fechou semana passada com esse gap aberto e, inclusive, com a possibilidade do ministro Guedes deixar o governo, que seria talvez o maior temor. E aí, na nossa visão, inclusive se vocês voltarem, derem um rewind na semana, e o que se escreveu no final de semana passado sobre as possibilidades da saída, inclusive o pessoal já projetando, Guedes sai, bolsa 80 mil, 70 mil, que eu recebi de mensagem em inbox, pessoal preocupado, porque quando a gente gravou o vídeo na semana passada, nós colocamos a nossa tese de que iríamos perder os 100 mil pontos, tinha um pivô de baixa sendo armado, e provavelmente os preços poderiam testar a região dos 98 mil pontos. Quando mostrar o gráfico aqui, eu já falo disso um pouco mais em detalhes. E aí, quando começou o viés do Guedes sair, muita gente começou a me chamar em inbox durante o próprio final de semana. E agora? E agora? O que faço? E o Guedes vai ser de, olha, não tem nada certo, né? E tem que aguardar segunda-feira. E durante a segunda-feira foi desmentido, né? Tipo assim, foi o dia do fico. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o Guedes afirmaram categoricamente que continuavam juntos e cada vez mais fortes. O mercado reagiu positivamente. Mas aí, voltando a citar o exemplo de como, nesse momento, as coisas estão bastante sensíveis no âmbito político versus reflexo no preço dos ativos. Olha o que aconteceu na quinta-feira, quando o Senado derrubou o veto do presidente Bolsonaro em relação à questão do congelamento do aumento do funcionalismo público. O mercado já abriu guepado para baixo, testando novamente a região dos 98 mil pontos. À tarde, quando o Congresso ventilou a possibilidade de reverter a decisão, o mercado retoma e muda o quadro drasticamente. Então, repare que esses elementos ligados, principalmente à atual estrutura de governo, atual estrutura do jogo político, passa sim a ter uma influência bastante relevante e forte no preço dos ativos. E é por isso que temos que também começar a prestar atenção nisso.
porque pode determinar a próxima movimentação. Mas o que a gente tira de conclusão desse negócio? Vamos botar o gráfico, que daí fica um pouco mais fácil de falar sobre isso. Muito bem. Aqui está o gráfico Bovespa, nesse momento já fechado, eu vos falo com o nosso mercado já fechado. E aqui só ilustrando o que eu falei, isso aqui foi quando tinha-se dúvida se o Guedes saía ou não. Olha só a pressão. Vocês vão lembrar no meu comentário da semana anterior que eu tinha traçado essa linha de suporte. Deixa eu colocar o gráfico das médias aqui para vocês. Lembrem, vocês vão lembrar que eu falei da média de 200 dias e da média de 55, que estavam também muito próximas dessa linha, que aqui seria uma possível parada. Lembram também que a projeção da expansão do pivô de baixa coincidia com esse patamar aqui na faixa dos 98 alguma coisa. Pois bem, os preços vieram, seguiram o movimento corretivo. A partir do dia do fico, olha o que acontece, ele volta a subir com força, ele engolfa. Aí, aqui fica meio de lado. E na quinta-feira, o nosso índice abriu guepado. Olha só, ele veio para baixo aqui, com mais de 2%, voltando a testar a região do suporte anterior. E durante o dia, no intraday, com a reversão da decisão, o índice acabou fechando inclusive em alta. Então foi um dia de muita volatilidade. Se pegarmos a volatilidade de alguns ativos, tiveram ativos com 10, 11, 12% de extremos. Então é o paraíso dos day traders, né? Nesse cenário, com bastante volume, com bastante volatilidade, os day traders aproveitam bastante essa movimentação. Já no pregão dessa sexta-feira, sem uma movimentação tão intensa no âmbito político, no âmbito das notícias, nosso índice não volatilizou tanto, mas também fechou praticamente próximo do 0 a 0, só que com uma pequena diferença em relação à semana anterior. Olha só, ele começa a querer testar a região da resistência daquela linha de tendência de baixa desse canal que a gente traçou aqui. Outra coisa, reparem que a média de 21 está justamente nesse patamar, que é o patamar de resistência. Então, o índice ele fecha a semana exatamente no ponto de resistência da semana prévia. O que pode suscitar esse movimento aqui? Se abrirmos a semana com viés positivo, o high-low pode ser rompido novamente e o índice volta a quebrar aquele padrão descendente que ele vem nos oferecendo há praticamente 3 semanas. Então reparem aqui, quando a gente fez o último topo, nós tivemos 2 fundos mais baixos, 2 topos mais baixos também. Isso ainda mantém um viés descendente. Mas o fechamento, ele pode estar sugerindo, ao invés da continuidade do movimento descendente, a retomada do movimento lateral. Não vejo aqui uma movimentação intensa compradora no sentido de voltar a subir com força, mas também talvez a gente já tenha delimitado uma nova faixa lateral. E aí o que eu acredito que possa acontecer? Eu puxaria esses 2 extremos, deixa eu traçar mais uma linha lateral aqui. Olha só, talvez o nosso índice volte a operar nesse formato lateral e ele passe a nos oferecer um grande retângulo. Então, se eu puxar o índice para cá, para dar um pouco mais de espaço, né, o que pode acontecer é esta movimentação aqui. O índice rompe, enfrenta a resistência do topo prévio e volta a operar nesta faixa de preços. Muito bem. E no semanal, Momberg, o que você visualiza? No semanal, vamos ver se nós temos algum tipo de informação diferente desse. Ela já está uma figura um pouco menos ruim que nem da semana passada. Por quê? Porque fizemos o fundo, a gente cumpriu a movimentação de correção, o índice fecha com um doji de cauda longa, ou seja, com viés ascendente. A média de 9 semanas ela não virou para baixo, ela foi respeitada.
o que me indica a possibilidade de voltarmos a testar na próxima semana o patamar dos 104 mil pontos. Então eu anotaria os dois extremos, 98 como suporte, 104 como resistência. Eu acredito que essa possa ser a faixa das próximas 2 semanas. E o dólar? Muito bem. Lembram que eu tinha falado do dólar, aqui é o dólar semanal. Deixa eu voltar para o dólar diário. Eu quero mostrar aquele pivô que eu demonstrei na semana passada. Pois o pivô foi respeitado, ele aconteceu, casualmente, exatamente no momento do viés da perda do suporte do Ibovespa, quando montou o pivô de baixa no Ibovespa, montou o pivô de alta no dólar. Coincidência, né? Mas isso acontece. Pois muito bem, reparem que o dólar chegou no intraday a buscar a faixa de 5,64 e durante o pregão de hoje ele voltou a testar essa região de 5,60. O que nos sugere aqui? A região dos 5,50, que era uma resistência importante, volta a ser um suporte importante. Lembrem-se, sempre quando temos a formação de um pivô, a resistência do pivô passa a ser suporte. Então o suporte do dólar para a próxima semana é na faixa de 5,50 e possivelmente ele poderia fazer esta movimentação aqui, também com o mesmo viés lateral que eu acredito que possa acontecer com o Ibov, só que no sentido contrário. Então, aquele mesmo retângulo talvez aconteça da mesma forma aqui na moeda. E o que aconteceu com o DI, Monberg? Então vamos falar do DI. Vamos botar 24. Olha só o que aconteceu na taxa de juros, pessoal. Na quinta-feira, decisão de aumentar drasticamente a despesa pública, derrubando o veto do presidente Bolsonaro. Olha a taxa de juros, olha o que aconteceu. Disparou. E olha o que aconteceu com ela imediatamente dentro do mesmo dia, quando foi revertida a decisão, e hoje, quando foi confirmado. Ele volta a aliviar. Então, repare como os indicadores estão muito sensíveis, né? Muito sensíveis. Então, como se diz no jargão, estamos caminhando em ovos. Então, só para ilustrar para vocês aqui onde estão as oportunidades, e aqui de novo, né, eu reforço, fiquem de olho nas taxas de juro longa, porque quando o mercado estressa, abre a taxa de juro, abre a oportunidade de operarmos taxa de juro mais longa com um pouco mais de folga, né? Então, é disso que eu me refiro. Sugiro que vocês voltem lá no meu vídeo anterior, como ganhar dinheiro na crise da renda fixa, que eu explico como funciona esse jogo aqui. Ok, pessoal? Então era isso. Espero que tenham gostado. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos num frio de renguear Cusco, como se diz aqui, né? Serra com neve, né? Pleno mês de agosto, está caindo neve aqui na serra. Nossa região aqui está mais ou menos no nível do mar, então é frio, mas não é tão frio, né? Então passamos o dia hoje aqui entre 3 e 11, 12 graus, mas assim mesmo, suficiente aqui para a gente ter que botar um casaquinho, né? Como se diz no jargão popular. Então espero que tenham todos um ótimo final de semana, espero que tenham gostado, podem compartilhar, podem apertar o sininho para quem quiser ser notificado. E terei o maior prazer de encontrá-los na próxima semana com os nossos próximos vídeos. Até lá!